Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje é a obra Johan Cruyff 14, a autobiografia. Roda a vinheta! Bom, gente, como o título já é autoexplicativo, esse livro se trata da biografia do Johan Cruyff, sem dúvida um dos maiores gênios da história do futebol. Ele, que é holandês, começou sua carreira no final da década de 60 ali no Ajax, fez parte de um time histórico do Ajax, o melhor time da história do clube, a melhor geração, a melhor época, e que ganhou 3 Champions League. Foi um ícone histórico também da história da Holanda, chegando na final da Copa do Mundo de 1974, num time que foi muito marcante ali para o período e para a história do futebol, e viria a mudar tudo que a gente pensa de tática, tudo que a gente pensa de sistema de jogo, tudo que a gente pensa do futebol jogado, como ele é hoje. No Barcelona também fez história, tirou o Barcelona de uma fila de vários anos, foi campeão espanhol, num tempo que o Real Madrid estava num domínio muito grande, e depois, como treinador, também fez história, tanto no Barcelona, ganhando a Liga dos Campeões da Europa, como também no Ajax. Depois, ainda chegou a atuar como dirigente e como comentarista esportivo. Então, foi uma pessoa que esteve em várias funções e que atuou em várias funções com maestria, tanto como atleta, como treinador, como comentarista, como dirigente. E é interessante porque no futebol, às vezes a gente pensa muito da grandeza, do tamanho de jogadores, de treinadores, dos clubes mesmo, muito pelas conquistas, muito pelos títulos, pelos troféus levantados. E o Cruyff, ele mostra que para ele isso não era o principal. Isso não era o mais importante. Ele estava mais empenhado em mostrar o futebol com uma ideia do que ele pensava. Vejamos bem, embora a Holanda não tenha sido campeã da Copa do Mundo de 1974, é incontestável a relevância que aquele time tem para a tática do futebol, para a história do jogo. É incontestável. Não se discute. O carrossel holandês, como era chamado, a laranja mecânica, deu origem ao conceito de futebol total, que ali nascia a marcação por pressão, da questão da ocupação dos espaços. Isso revolucionou o futebol. E se hoje a gente vê como a seleção da Espanha ganhou a Copa do Mundo de 2010, como essa geração recente da Alemanha também de 2014, o próprio Barcelona, do Pep Guardiola, os seus trabalhos também do Guardiola, tem muito das ideias do Cruyff, tem muito do que o Cruyff fez. Então gira em torno muito mais de legado, do que ele deixou, das ideias do que ele construiu, do que ele produziu de fato para o futebol, do que dos troféus que ele levantou, do que dos títulos que ele conquistou. E também não é uma autobiografia que ele se constrói como mito, que ele se coloca como figura mítica, inalcançável. Ele fala de erros também. Ele fala de coisas que ele se arrependeu. Um fator curioso, por exemplo, a gente até ri, porque realmente é muito fora da curva da história dele, é que num dado momento que ele parou de jogar futebol, não queria mais, decidiu parar, ele investiu no empreendimento de porcos. Algo sem nexo algum, sem nenhum sentido. E ele reconhece que errou, que não fazia sentido. Enfim. Mais tarde, após se aposentar, também fala da Fundação Cruyff, que gira em torno de um projeto social com várias crianças, colocar o futebol para jovens em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Cruyff também, que funciona em Barcelona, que oferta cursos geralmente relacionados a áreas do futebol, com profissionais capacitados, tudo girando em torno do que ele construiu. Tudo girando em torno
do que ele fez, de como ele pensava o futebol e das ideias que ele colocava. Então, é um livro que é interessante para quem gosta de futebol, como eu, conhecer um pouco mais da história de um gênio da história do futebol mundial, conhecer das ideias dele, do que ele pensava, de como ele aplicava os conceitos, as definições dele no jogo, como ele pensava como atleta e como treinador, conhecer um pouco também dos bastidores de alguns times que marcaram época no futebol mundial. A Holanda de 74, o time do Ajax ganhou 3 Champions, o próprio Barcelona também. Se o Barcelona, agora na década de 2000, teve um sucesso estrondoso, ali com Ronaldinho Gaúcho, Messi, Neymar, sob o comando do Guardiola, foi muito porque existia uma base implementada pelas ideias do Cruyff, que ele colocou lá atrás. Então, às vezes a gente pensa o presente descolado do passado. A gente pensa o presente, o que a gente vê hoje, de maneira isolada, mas não. Se hoje as coisas são do jeito que são, é porque algum dia alguém construiu um terreno, alguém construiu uma base para que aquilo viesse a existir. Então, provavelmente, se não existisse Cruyff na história do Barcelona, não existiria Guardiola. Não existiria, talvez, Messi. Não existiria Ronaldinho Gaúcho, como tantos outros craques que a gente conhece. E aí a crítica que eu tenho que fazer ao livro é mais sobre a questão da forma. É um livro de conteúdo excelente. É um livro, para quem gosta de futebol, incrível. Sobre a história do Cruyff, os bastidores do que ele viveu, as ideias, as táticas dele. Porém, do ponto de vista narrativo, não tem muito dinamismo. É um pouco truncado em algumas partes, é um pouco repetitivo em algumas passagens. Então eu penso que talvez seria uma biografia escrita de modo mais fluido se tivesse sido encargo a outra pessoa, um biógrafo, um escritor profissional de fato especializado nisso. Eu penso que o Cruyff, sem dúvida, foi um gênio. Como jogador, como treinador, como dirigente, como pensador do futebol de modo geral. Porém, isso não significa que ele fosse um gênio da comunicação, da escrita, da expressão, das palavras. São coisas diferentes, são outras searas, outras áreas. Apesar de tudo, é um livro que vale muito a pena conhecer a história de uma pessoa que marcou a época no futebol, continua marcando ainda hoje, por meio da Fundação Cruyff, do Instituto Cruyff. Também um jogador que, num período muito complicado na Espanha, da ditadura do Franco, ele se manifestava politicamente, ele não tinha medo de falar o que pensava, então mostrava personalidade, algo que a gente vê que também falta muito nos jogadores de hoje. Colocar a cara a tapa, de fato falar o que pensa, mostrar personalidade, né? Inclusive, o filho dele, Jordi, seguiu pelo futebol também, foi jogador, hoje é treinador, diretor técnico. Ele teve toda uma dificuldade para registro do filho na Espanha na época, porque Jordi é um nome catalão, em homenagem ao padroeiro da Catalunha, Jordi, Sant Jordi. E não podia, devido à ditadura do Franco, eram proibidos manifestações que dissessem respeito à Catalunha, que fizessem alguma referência, de algum modo, à Catalunha. Então é isso, gente. Esse foi o livro de hoje. Essa foi a resenha sobre Johan Cruyff 14, a autobiografia. Um livro que aqui no Brasil é publicado pela editora Grande Área. Foi publicado inicialmente em 2016, na Holanda, na Europa. Aqui no Brasil a edição saiu em 2020. Na edição brasileira a gente também conta com um prefácio muito bem escrito pelo Tostão. Tostão também, outro ícone do futebol. Esse, sim, se expressa muito bem nas palavras. Comentarista, colunista, inclusive, que eu já resenhei o livro dele aqui no canal. Vou colocar no card de vídeos sugeridos para quem quiser dar uma conferida. Já falei aqui também sobre outros livros da Grande Área, outras biografias, inclusive, como a do Ancelotti, do Jürgen Klopp, outros técnicos que estão no mercado atualmente, que a gente ainda está vendo no presente, mas é bacana também a gente conhecer ídolos póstumos, pessoas que infelizmente já se foram. Cruyff, que faleceu em 2016, vítima de um câncer de pulmão.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha ali com seus grupos, com seus amigos, familiares. E é isso. Tamo junto.